Então, na aula passada, a gente viu aqui um exemplo de árvore de decisão, tá? Que foi construída a partir dessa tabela aqui, onde a minha decisão seria se eu ia jogar tênis ou não. Tá? E com relação a 14 dias anteriores, tá? O aspecto do céu, que era se era sol, nuvens ou chuva, aspectos de temperatura, umidade, vento, eu deveria tomar a decisão se era sim ou não. E aí, a partir daquela tabela, a gente consegue construir essa árvore de decisão, onde a gente pode pensar primeiramente no aspecto, se a gente tem sol, nuvens ou chuva. Se a gente tem nuvens, a gente pode jogar tênis, sim. Se a gente tem sol, a gente vai olhar a umidade. Se a umidade for elevada, não joga tênis. Se for normal, a gente pode jogar tênis. Se tiver chuva, a gente tem que olhar o vento. Então, se o vento for fraco, a gente joga tênis. Se o vento for forte, a gente não joga tênis. Mas como que é feita a construção dessa tabela, dessa árvore de decisão? É um conceito de entropia. A gente precisa calcular a entropia dos meus elementos, dos meus atributos, para eu poder construir uma árvore de decisão. E aí, no caso anterior, a gente saber se vai jogar sim ou não. Essa entropia é baseada em probabilidade. Né? Então, a entropia de um conjunto pode ser definida como sendo o grau de organização desse conjunto. Quanto mais desorganizado for o meu conjunto, maior vai ser a minha entropia. Esse é um conceito emprestado pela teoria da informação, que define a medida de falta de informação. Em conjunto de dados, é uma medida de falta de homogeneidade dos dados. Bom, então a entropia ela vai ser calculada. A entropia de um conjunto S, ela vai ser calculada com base no somatório, né, da sua do negativo, né, o valor negativo da sua probabilidade vezes o log de 2 e vezes a sua probabilidade. Bom, e a partir da entropia a gente consegue calcular o ganho. Então, qual vai ser o ganho do meu conjunto em relação a um atributo que eu tenho? A gente vai definir como ganho S de A, tá? Ganho do meu conjunto em relação a A, tá? Que vai significar a redução esperada na entropia S, ordenando os meus dados a partir do atributo A, a partir da minha variável A. Então, o ganho vai ser dado por essa equação aqui. Vai ser a entropia do meu conjunto, tá? Menos a entropia de A, do meu atributo A. Tá? Essa fórmula aqui corresponde à entropia de A, a entropia do meu atributo A. Tá? Então, vai ser a entropia do meu conjunto menos a entropia do meu atributo A. Vamos ver isso aqui como um exemplo na prática. Né? Então, vamos supor aqui que a gente esteja trabalhando numa financeira ou num banco. E a minha definição vai ser em relação ao risco, tá? Que está aqui em azul. O risco de empréstimo, tá, dessa financeira ou desse banco, ele é definido em moderado, alto ou baixo. Tá? E a partir dessas variáveis aqui, tá, que é a história do crédito do indivíduo, a dívida do indivíduo, as garantias que o indivíduo tem e a renda anual do indivíduo, tá? Com base nesses atributos, tá, nessas variáveis, a gente consegue definir o risco, se ele é alto, moderado ou baixo. Bom, primeiramente a gente tem que calcular a entropia do risco. Então, como é que a gente vai calcular a entropia do risco? Que é o meu conjunto de interesse, tá? Que vai ser o meu conjunto S. Primeiro eu tenho que calcular as probabilidades de alto, moderado e baixo. E aqui o cálculo das probabilidades são cálculos simples de probabilidade, certo? Eu tenho 14 linhas aqui, né? Eu tenho 14 elementos, onde eu vou contar quantos altos tem, quantos moderados tem e quantos baixos tem. Né? Então, o alto vai dar 6 sobre 14, por quê? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 altos. Então, a probabilidade de alto vai ser
6, que é a quantidade de vezes que alto aparece, sobre 14, que é o meu total. Meu total de elementos aqui. É o meu espaço amostral. A probabilidade moderada vai ser 3 sobre 14, porque eu só tenho 1, 2, 3 moderados. E a probabilidade de baixo vai ser 5 sobre 14, porque eu tenho 5 baixos. 1, 2, 3, 4, 5. Tá? Seria o complementar dos outros dois anteriores. E para calcular a entropia desse meu risco, tá? Eu vou jogar naquela fórmula lá, tá? Primeiramente. Essa aqui, tá? Essa fórmula aqui. Então, fazendo, vai ser menos 6 sobre 14 vezes log de 2 sobre 14, que é a probabilidade de alto, menos 3 sobre 14 vezes log 2, 3 sobre 14, que é a de moderado, menos 5 sobre 14 vezes log de 2, 5 sobre 14, que é a de baixo. Tá? Então, vou fazer o somatório dessas probabilidades com log de 2. E eu encontro a entropia do risco, né? A entropia do meu conjunto S, que é 1,53. Agora, para eu poder definir quem vai ser a minha raiz do problema, né? Lembrando que uma árvore de decisão ela tem raiz, tem nós. Para encontrar a raiz, eu vou procurar o ganho, tá? Em relação à história do crédito, em relação à renda anual, tá? Em relação às dívidas e a outra variável, em relação ao risco. Tá? Eu vou precisar calcular o ganho. Para fazer isso, eu vou precisar calcular a entropia da história do crédito. Tá? Então, basicamente, o que eu fiz anteriormente para o risco, agora eu vou fazer para a história de crédito. Tá? A probabilidade da minha história de crédito ser boa é 5 sobre 14, tá? Que eu tenho 5 boas aqui, 5 elementos boa, dividido pelo total, que é 14. A história de crédito desconhecida, a probabilidade vai ser 5 sobre 14, e a de ruim, 4 sobre 14. Só que dentro, tá, dessa história de crédito boa, eu vou ter diferentes probabilidades para alto, moderado e baixo. Tá? Por quê? Aqui dá até para ver direitinho, porque as 5 histórias de créditos boas então, estão numa linha só. Tá? A história de crédito boa, ela aparece 5 vezes. Tá? E quantas vezes eu tenho baixo, alto e moderado dentro dessa aqui? Dentro dessa história de crédito aqui? Eu tenho 2, 3 baixo, tá? Uma alto e uma moderado. Então a probabilidade de crédito será, probabilidade do risco, tá? Ser alto numa história de crédito boa é 1 sobre 5, tá? Porque o meu total de boas aqui é 5 e o alto aparece uma vez só. A minha probabilidade de risco ser moderado dentro da história de crédito boa é 1 sobre 5, porque ele só aparece uma vez. E a probabilidade de risco ser baixo dentro da minha história de crédito boa é 3 sobre 5, tá? Porque o baixo aparece 3 vezes, certo? Vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui para desconhecida e para ruim. Tá? Então, para desconhecida, a probabilidade de alto vai ser 2 quintos, moderado 1 quinto, baixo 2 quintos. E para a história de crédito ruim, de alto é 3 quartos, moderado é 1 quarto e baixo é 0. Tá? Por que aqui é 1 quarto? Por que aqui é sobre 4 e não sobre 5? Tá? Porque a minha história de crédito ruim, ela aparece 4 vezes, tá? 4 sobre 14. 1, 2, 3, 4. Tá? E o alto dentro desse ruim aparece 3 vezes, que é 1, tá? Aqui ruim, esse é moderado, 2 aqui e 3. Tá? O moderado aparece só uma vez e o baixo não aparece nenhuma. Então a probabilidade é 0. Bom, dada essa tabela, tá? O que a gente vai fazer? Agora a gente vai calcular as entropias de cada um. Tá? Então eu vou calcular a entropia da probabilidade de alto dentro da história de crédito boa, tá? A entropia, tá? Na verdade, eu vou calcular aqui a entropia
da história de crédito boa, né? Mas com a probabilidade de ter alto dentro dessa entropia história de crédito boa, com a probabilidade de eu ter um risco moderado dentro da história de crédito boa, com a probabilidade de ter um risco baixo dentro da história de crédito boa. Tá? Então fica 1/5 vezes log de 2, 1/5, 1/5 vezes log de 2, 1/5, 3/5 vezes log de 2, 3/5. Tá? Vou fazendo o somatório desses valores negativos, isso vai dar 1,37. Vou fazer a mesma coisa para desconhecida e a mesma coisa para a história de crédito ruim. Tá? Então eu encontrei 1,52 tá? Para a história de crédito desconhecida e 0,81 para a história de crédito ruim. Tá? E agora, qual vai ser meu ganho do risco em relação a cada história de crédito? Tá? Então eu vou fazer a entropia, tá, do risco em relação à história de crédito. Então eu vou fazer a entropia do risco em relação à história de crédito. Então eu vou fazer 1,53, que é a entropia de S, que a gente calculou já anteriormente, que é de risco, menos 5 sobre 14 vezes 1,37, da onde saiu esse 1,37, tá? Do valor anterior aqui, certo? Para a história de crédito boa. Tá? Então vocês vão ver que vai aparecer 1,37, 1,52 e 0,81. Então fica menos 5 sobre 14 vezes 5 sobre vezes 1,37, tá? Menos 5 sobre 14, que é a desconhecida, vezes 1,52, menos 4 sobre 14, vezes 0,81. São os valores que apareceram anteriormente, tá? E aí eu faço essa continha aqui, dessa entropia do risco menos a entropia da história de crédito. O meu ganho de informação em relação à história de crédito é de 0,26. Tá? Beleza. Então, resumo. Qual é o meu ganho do risco em relação à história de crédito? Tá? Então, eu vou fazendo esses cálculos todos que a gente fez anteriormente. Tá? O meu ganho é de 0,26. O que eu tenho que fazer agora? Agora eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz para a história do crédito em relação à dívida. Tá? E aí eu vou ter que, em relação à dívida, as variáveis que eu tenho são alta e baixa, tá? E cada uma aparece 7 vezes. Então vai ser 7 sobre 14 para cada um. E dentro dessa dívida alta, eu tenho risco alto, moderado e baixo, tá? Que aparecem dentro de cada um também, tá? Então vai ser 4 sobre 7, tá? 1 sobre 7, 2 sobre 7. Se for olhar aqui na tabela, é quantas vezes cada um aparece. E para baixo a mesma coisa, tá? Novamente, eu vou fazer a entropia para cada um. Tá? Então a entropia da dívida alta é 1,38 e para baixa 1,56. E qual vai ser meu ganho do risco em relação à dívida? Eu vou fazer a entropia de S, tá? Que é 1,53, que a gente viu anteriormente, menos 7 sobre 14 vezes 1,38, menos 7 sobre 14, que é baixa, vezes 1,56. Tá certo? O meu ganho de informação do risco em relação à dívida é de 0,06. Vou fazer a mesma coisa para as garantias. Garantia só aparece nenhuma e adequada. Tá? Nenhuma aparece 11 vezes, então é 11 sobre 14, e adequada 3 vezes, 3 sobre 14. Dentro de cada uma, eu tenho risco para cada uma, que é o alto, moderado e baixo. Tá? E aparecem essas probabilidades aqui. Tá? Só contar também para poder ver cada uma. Mesma coisa, vou fazer entropia, tá? Para garantias nenhuma e entropia para garantias adequadas. E novamente eu vou calcular o ganho do risco em relação às garantias. Tá? Então esse ganho vai ser de 0,2, certo?
E por último, a gente faz em relação à renda, tá? Em relação à renda anual. Eu tenho 3 tipos de renda, tá? Que é menor que 15 mil, entre 15 e 35 mil e maior que 35 mil. Com essas probabilidades aqui. 3 sobre 14, 4 sobre 14, 7 sobre 14. Com os meus riscos dentro de cada uma. Alto, moderado e baixo. Tá? Novamente, calculando a entropia para cada um. Tá? Fazendo essas continhas que já foram feitas anteriormente agora para a renda. Né? E o ganho em relação à renda anual, tá? Do risco em relação à renda anual, é de 0,66. O que eu tenho agora? Eu tenho um resumo dos resultados que eu tive anteriormente em relação a todos os meus atributos. O ganho do risco em relação à história do crédito é de 0,26. Do risco em relação à dívida é de 0,06. Risco em relação à garantia é 0,2 e risco em relação à renda anual é de 0,66. O maior é em relação à renda anual. Nesse caso, a renda anual ela vai ser a raiz da nossa árvore de decisão. Tá? Então, ela vai iniciar a nossa árvore de decisão para a gente saber se o risco ele vai ser alto, moderado ou baixo ao final. Quando a gente faz essa subdivisão, né, a gente vai fazer em relação a menor que 15 mil. Então, a gente vai ter essa subtabela aqui. Entre 15 mil e 35 mil, teremos essa outra subtabela aqui. E maior que 35 mil, mais essa subtabela aqui. Essas tabelas aqui, obviamente, elas foram retiradas da minha tabela original. Tá? Então, essa aqui é uma tabela só com a renda para menor que 15 mil. Aqui é uma tabela só para renda entre 15 mil e 35 mil. E aqui é a tabela para renda dos meus indivíduos com renda maior que 35 mil. Tá? E aí vocês podem ver que aqui não tem problema, tá? Se eu tenho menor que 15 mil, eu já tenho definido que o meu risco é alto. Tá? Então, se eu tenho um indivíduo com renda menor que 15 mil, esse meu risco é alto. Tá? Renda anual menor que 15 mil. Já está definido. Porém, aqui e aqui, eu tenho outros tipos de risco. Né? Então, aqui eu tenho alto e moderado, e aqui eu tenho alto, baixo e moderado. O que precisa ser feito nessa tabela aqui? Novamente, vou ter que fazer a entropia, tá? De relação e risco e renda para garantias, dívida e história de crédito. Aqui é a mesma coisa. Vou ter que fazer a entropia do risco em relação a garantias, dívida e história de crédito. Tá? Então, tem que refazer novamente aquelas contas todas para poder chegar na minha tabela de decisão, minha árvore de decisão. Obviamente não vou fazer aqui, tá? Isso foi só um exemplo para a gente ver como é que funciona. Na verdade, nada a gente vai fazer na mão aqui, tá? A gente vai fazer tudo no programa, mas é só para mostrar para vocês como funciona a árvore de decisão, que é toda baseada em probabilidade, né? Em entropia. Então a nossa árvore de decisão, né, ela fica assim. Então, menor que 15 mil, como a gente já viu, o risco é alto. Tá? Quando a gente tem renda anual entre 15 e 35 mil, a gente vai olhar a história de crédito. Tá? E aí, fazendo a entropia, novamente, aquelas contas todas, a gente vai ter história de crédito boa, desconhecida e ruim. Se a história de crédito for boa, o risco é moderado. Se a história de crédito for ruim, o risco é moderado. Se a história do crédito for desconhecida, a gente vai olhar a dívida. Tá? Se a dívida for baixa, o risco é moderado. Se a dívida for alta, o risco é alto. E para renda anual maior que 35 mil, a gente olha a história do crédito. Se for boa, é baixo. Se for ruim, é moderado. Se for desconhecida, é baixo. Tá certo? E com isso, a gente calcula, constrói a nossa árvore de decisão. Tá? Outra maneira da gente fazer uma árvore de decisão é por split. Tá? Split são divisões, são pequenas retas que a gente traça num gráfico para poder separar o nosso conjunto de dados, os nossos elementos. Tá? Então aqui a gente tem mais ou menos um conjunto bagunçado, tá? Entre bolinhas vermelhas e azuis. Tá?
O que a gente tem aqui é no eixo Y a idade, tá, dos indivíduos. A gente tem um traço aqui de 35 anos para as idades. E no eixo X, os anos de estudo, tá? 8 e 10 anos de estudo. Então, eu fazendo aqui alguns splits, tá? 1, 2, 3, eu consigo separar, tá, em cores, tá? Então, cores azuis e cores vermelhas para esses quadrados aqui, tá? E azuis para esses daqui. E aí, o que a gente pode construir de árvore de decisão a partir desses splits? Se a minha idade for menor que 35 anos, eu vou olhar os anos de estudo. Se os anos de estudo for menor que 10, tenho bolinhas vermelhas. Se for maior ou igual a 10, tenho bolinhas azuis. Tá? E se a gente olhar aqui, é exatamente o que acontece. Se a idade for maior ou igual a 35, vou olhar os anos de estudo. Se for menor do que 8, bolinhas azuis. Se for maior ou igual a 8, bolinhas vermelhas. Né? E se a gente olhar isso aqui, é o que acontece. Né? Se eu tenho aqui idade de 35 anos, né, eu olho aqui anos de estudo, menor que 8, vermelho. Maior que 8, menor que 8, azul. Maior que 8, vermelhas. Tá? Essa parte daqui. Então, o split ele ajuda a gente a encontrar um melhor conjunto de divisores para poder elaborar a nossa árvore de decisão. E como é que a gente lê uma árvore de decisão? Né? Se a idade for maior ou igual a 35, se a idade for maior ou igual a 35 em anos de estudo maior ou igual a 8, então vermelho. Tá? Se a idade for maior ou igual a 35 em anos de estudo menor que 8, então azul. Então azul. Tá? E a mesma coisa, né? Se a idade for menor que 35 em anos de estudo maior ou igual a 10, então azul. Se a idade for menor que 35 em anos de estudo menor que 10, então vermelho. Tá certo? Um outro recurso que a gente tem nas árvores de decisão é a poda. Né? Normalmente a poda a gente interrompe, normalmente não, a poda ela interrompe o crescimento da árvore. Isso porque a gente vai julgar, né, aquela continuação da árvore como irrelevante. Esse procedimento ele é chamado de pós-poda ou simplesmente poda das árvores. Tá? Essa poda ela tem como finalidade eliminar, reduzir alguns ruídos, tá? Alguns ramos inferiores da árvore, de forma a atenuar o efeito desses ruídos, tá certo? Que seriam informações inúteis para a classificação. Um outro conceito que a gente pode ter também é o de pré-poda, tá? A gente pode parar o crescimento dessa árvore, né, em qualquer momento. A pré-podagem ela é mais rápida, só que é menos eficiente que a pós-podagem. Tá? A pós-podagem, a gente olha a árvore e elimina alguns, alguns atributos que a gente considera irrelevantes. Tá? A pré-poda, ou pré-podagem, a gente interrompe o crescimento da árvore naquele momento. A gente não continua nem crescendo com ela. Tá? Alguns problemas da poda é porque a gente pode ter o problema de viés, que é erros por classificação errada, e problemas de variância, tá? Que seriam erros por sensibilidade pequena a mudanças na minha base de treinamento, que pode levar ao overfitting. Tá? Lembrando que o overfitting é quando a gente tem um ajuste muito grande na base de treinamento e um resultado muito ruim na base de teste. Desvantagens da árvore de decisão. Fácil de entender, útil em exploração de dados, menor necessidade de limpar esses dados, não é restrito por tipos de dados, a gente pode utilizar variáveis numéricas e categóricas, e é um método não paramétrico. As desvantagens é que pode causar overfitting, que é o nosso sobreajuste, e não é adequada para variáveis contínuas.
Ver se tem alguma dúvida aqui no chat. Continuando. Um outro conceito, né? Conceito não, uma outra metodologia que a gente pode utilizar com árvores de decisão é a metodologia de regressão. Tá? Qual é a diferença de regressão para classificação? A classificação, a gente vai trabalhar com classes do tipo, como a gente viu, né? Alto, moderado e baixo, ou ruim, médio e bom, ou 0 e 1, por exemplo, tá? Ou 1, 2 e 3. Né? A gente trabalha com classificações pré-definidas. A regressão, a gente já trabalha com os valores numéricos. Então, a gente não tem divisão, tá, dentro do nosso conjunto de dados. A nossa divisão são os valores. Alguém pediu para entrar e cancelou. Bom, então vamos supor aqui que eu tenha uma variável dependente, tá? Que seja o y, que é o salário. Então vai estar nesse eixo aqui, y salário. E tenho duas variáveis independentes, tá? Que são os anos de empresa, x1, e o cargo, x2. Tá? Onde anos de empresa, variável numérica normal. Então aqui eu estou selecionando 4, então seriam 4 anos de empresa normal. Então 4, 3, 2, 1. O cargo está dividido em analista júnior, que é 1, analista pleno, que é 2, e analista sênior, que é 3. Posso traçar alguns splits para fazer separações desses valores, certo? E eu posso encontrar uma árvore de decisão desse tipo aqui. Se eu tenho menos de 4 anos de empresa, né, eu vou olhar o cargo. Se o cargo for maior ou igual a 3, ou seja, se ele for analista sênior, ele ganha R$6.000. Se ele não for, a média salarial é de R$2.000. Tá certo? É aqui para baixo. Se eu não tenho menos de 4 anos de empresa, se eu tenho 4 anos ou mais de empresa, vou olhar também o cargo. Se o cargo for maior ou igual a 2, que é esse aqui, meu salário médio é R$9.000. Se não for, né, se for 2 ou abaixo, que seria o analista pleno, né, o meu salário médio é de R$3.500. Tá? Então, qual é a diferença da regressão para a classificação? Aqui a gente não vai ter cores, não vai ter nomes pré-definidos. Tá? A gente vai ter valores. 6.000, 2.000, 9.000, 3.500. Então, essa é a diferença da regressão para a classificação. E aí, um outro conceito que a gente utiliza, que é mais poderoso do que as árvores de decisão, são as florestas aleatórias, também muito falada como random forest. As florestas aleatórias são formadas por várias árvores de decisão. Tá? Então, ela pode classificar um dado desconhecido e ele é apresentado a cada uma das árvores da floresta. Tá? E no final, o que vai decidir a minha classificação ou minha regressão vai ser o voto da maioria das árvores. Tá? Então, quanto mais árvores eu tiver no meu conjunto, no meu aprendizado de máquina, tá? Quanto mais árvores eu colocar para o computador criar, tá? Mais, teoricamente, né, mais certo vai ser o meu resultado. Claro que vai ter um momento que ela vai convergir para um resultado único. Né? E isso é normal. Né? Até vocês que são da matemática sabem disso. Né? Que quando a gente tem limite, né, de x tendendo ao infinito, a gente vai convergir sempre para alguma coisa. Né? Sempre para algum número, ou ao infinito, alguma coisa nesse sentido. Tá? Então, tem muitas vezes que eu posso gerar, sei lá, 10, 500, 1.000, 10.000 árvores de decisão. Tá? Vai chegar um momento que eu posso gerar 10.000 ou 100.000 que o resultado vai ser o mesmo.
certo? É sempre baseado no voto da maioria. Bom, aqui é uma forma resumida, tá, de como a árvore é construída, tá, usando essas estratégias abaixo, tá, onde ele considera meu dado de treinamento como Nzão, e Mzão atributos dentro dessa árvore. A gente vai ter um número Mzinho menor que N, que vai ser escolhido para cada nó, M atributos que sejam randomicamente selecionados de Mzão, Mzinho no caso, Mzão, a fim de serem submetidos a critério de escolha dos atributos para a construção das futuras partições. No caso de árvores de decisão, de florestas aleatórias, a árvore vai crescer em toda a sua extensão. Tá? A gente não vai ter poda. Até porque a gente vai utilizar o voto da maioria, então a gente precisa a construção de todas as árvores possíveis. Tá? Mas, resumidamente, é isso aqui que o meu algoritmo vai fazer lá no R, quando a gente for ver isso na prática. Então, o interessante dessa abordagem é que agora conseguimos uma gama maior de predições, mesmo que cada árvore nos devolva poucas opções de previsões. E assim, se uma variável contribuir continuamente com a resposta, podemos retornar valores igualmente sensíveis a essas pequenas variações de uma dada variável preditora, ao mesmo tempo que estaremos considerando casos condicionais entre outras variáveis, criados pelos ramos das árvores. Então, elas são baseadas em interações bastante complexas. As vantagens das florestas aleatórias são que ela produz boas estimativas, lida com dados em grandes volumes e muitas dimensões, produz um método eficaz e preciso para estimar os dados faltantes, possui métodos para equilibrar erros em conjuntos de dados e envolve a reamostragem bootstrap. Essa questão aqui de reamostragem bootstrap, provavelmente vocês não ouviram falar, tá? Mas a amostragem bootstrap ela é uma reamostragem muito mais forte, né? Melhor do que a reamostragem jackknife. Tá? Reamostragem é basicamente... Desculpa, tem alguma coisa a ver com o paradoxo de Bootstrap? Nunca ouvi falar de paradoxo de Bootstrap. É basicamente um paradoxo temporal. É basicamente, se alguém dá o relógio para alguém do passado, aí essa pessoa vive com aquele relógio e depois volta no tempo e entrega para ele mesmo do passado, o relógio nunca foi criado. Ele sempre existiu naquele período de tempo que ele foi indo para o futuro e depois foi teletransportado para o passado. É um paradoxo de física. Não. Eu acho que não, porque o que é a reamostragem? A reamostragem é quando você faz uma amostra dentro da amostra, tá? A reamostragem jackknife, que é a mais simples, a gente retira, por exemplo, se a gente tem um N de 10, a gente retira um elemento dessa amostra, tá? A gente retira, por exemplo, o primeiro elemento e faz a amostragem com os outros 9. Na segunda reamostragem de jackknife, a gente retira o segundo elemento. Então a gente faz uma amostragem com o primeiro elemento, o terceiro até o 10º, tá? E assim sucessivamente. Na Bootstrap, não. Na Bootstrap a gente utiliza n elevado a n elementos. Tá? Então a gente tem uma gama muito maior de reamostragens que podem ser feitas dentro daquela amostra. Pelo que eu entendi do que você comentou, o paradoxo de Bootstrap, o relógio, né? É de física que você falou, né? Nesse caso aí deve ser física mesmo. O relógio, quando ele vai para o passado, é porque ele não existiu no futuro, né? Então o que fica é sempre o relógio do futuro. Na verdade, esse relógio pode criar um futuro alternativo, né? Mas o que vai existir vai ser sempre o relógio do futuro real, ou do futuro primeiro. O primeiro futuro que foi criado aquele relógio. Não é isso? Resumidamente falando? Sim, é basicamente
uma analogia ao relógio que nunca foi criado. Ele nunca teve uma origem, ele nunca vai ter um fim. Ele sempre vai existir naquele sim. período temporal. Mas eu entendi que foi só uma coincidência Sim. do nome. Sim. O Bootstrap, a gente pode criar diversas amostragens, tá? Então, não tem, nesse caso, né, em questão de que ele nunca foi criado, né? Mas o Bootstrap, ele vai... O que ele vai fazer é retirar a amostra das amostras, tá? Só que com uma gama muito maior de opções, porque a gente vai utilizar N elevado a N amostras, né? Então a gente pode gerar praticamente infinitas amostras, né, dependendo do nosso tamanho. Então, o Bootstrap ele não tem, como é que eu posso dizer? Ele não tem, entre aspas, né? Ele não tem fim. A reamostragem Bootstrap, a gente pode gerar milhões de amostras dentro daquela amostra. As desvantagens das florestas aleatórias é que ela não fornece previsões precisas para variáveis contínuas. Ela é considerada uma caixa preta ou um black box, como as pessoas chamam, tá? Para quem faz a modelagem estatística. Tá? A gente tem muito pouco controle do modelo que a gente está executando. E, na melhor das hipóteses, ela pode experimentar diferentes parâmetros. Tá? Ou seja, a gente pode testar aí diferentes quantidades de florestas aleatórias, de árvores aleatórias, de árvores de decisão, no caso, tá? com parâmetros para a criação dessas árvores.